Mateus capítulo 6, versículo de número 19 até o versículo 24, diz assim: Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo está tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grande serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou dedicará a sua vida a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Diga amém. Feche os seus olhos para a gente fazer mais uma oração. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra seja aplicada nessa noite, com poder e com graça aos nossos corações, em nome de Jesus. Eu quero falar essa noite sobre a candeia do corpo. E esse texto aqui de Mateus é tremendo, porque Jesus está falando aqui que existe uma candeia. Acho que a maioria dos irmãos aqui devem saber o que é uma candeia. Antigamente, nos interiores, a gente tinha lamparina, né? Não tinha energia naquele tempo, então nós precisávamos de uma lamparina para poder clarear a casa. Então, a candeia aqui é uma lamparina que clareava um lugar, que clareava um ambiente. Então Jesus diz assim: olha, gente, a candeia do corpo, a luz do corpo são os olhos. Amém? E aí então ele começa a trabalhar esse assunto sobre os olhos. Mas o que é interessante é porque esse tema dos olhos, ele está aplicado desde o versículo 19 até o versículo 24. Porque você pode ler e pensar que é só o versículo 22 e 23. Mas o que eu acho interessante é porque desde o versículo 19, ele está falando sobre os olhos, de alguma maneira. Amém? Ele começa falando no versículo 19, no 20 e no 21, sobre tesouro e sobre coração. Mas o que tesouro tem a ver com os olhos? Como é que nós podemos aqui aplicar essa parte sobre o tesouro aos nossos olhos? Jesus fala assim: olha, gente, onde estiver o tesouro de vocês, aí vai estar o coração de vocês. Onde estiver o tesouro, vai estar o coração. O que é o tesouro? O tesouro é tudo aquilo que chama a nossa atenção. O tesouro é tudo aquilo que chama a nossa atenção. Houve uma época no Brasil que foi a corrida do ouro. O pessoal ia para a Serra Pelada, para o garimpo. Quanta gente deixou a família achando que ia ficar rico no garimpo. Ainda tinha aqueles que botavam dente de ouro, né? Para ficar cheio de ouro na boca, porque eles pensavam que isso ali era a forma de eles mostrar que eles tinham achado muito ouro. Então muita gente saiu naquela correria. Alguns irmãos meus mesmo, eu tenho 2 irmãos que nessa época, nos anos 80, saíram para o garimpo. Irmão, então pobre até hoje, não acharam o ouro. Mas foi aquela loucura, aquele desespero para achar o ouro. E desses 2 irmãos meus, eu perdi um. Ele sumiu no garimpo. E só um que está hoje com a gente.
E ele diz assim, esse que está hoje com a gente, que está vivo. Ele conta que no garimpo, ali, a procura do ouro era tão assim, louco, que aquelas pessoas não queriam parar, nem para comer. Porque elas pensavam assim, se eu cavar mais um pouco, eu vou achar o ouro. Se eu parar, alguém vai vir, cava no meu lugar e acha o ouro que era meu. Aí não parava, dia e noite, madrugada, naquele desespero para encontrar a mina de ouro. E nisso aí, ele conta que alguns lugares, né, aquelas barreiras, caíam sobre as pessoas e matavam. Tinha outros casos de pessoas que encontravam ouro, mas o que faziam com elas? Matavam para roubar o ouro delas. Mas irmão, sabe o que mais me chama a atenção nessa história da corrida do ouro? Era o que se tornou como a doença do ouro. O que era a doença do ouro? Era a pessoa ficar tão assim, desesperada para achar o ouro, que elas estavam dispostas a tudo. Uma doença. Porque elas criaram uma expectativa que elas iam ficar ricas achando ouro. E correram com essa expectativa. Uma doença. Então Jesus fala assim: onde estiver o teu tesouro, ali vai estar o teu coração. Então como é que eu associo o tesouro aos olhos? Escute isso. O tesouro é aquilo que chama a atenção da gente. O tesouro é aquilo que atrai a sua atenção. Então aquilo que atrai a minha atenção é sobre aquilo que eu vou colocar os meus olhos. Consequentemente, é sobre aquilo que vai estar no meu coração. Então tudo aquilo que atrai os meus olhos acaba se tornando o meu tesouro. E se for um tesouro ruim, se for um tesouro que prejudica, da mesma forma ali vai estar o meu coração. Jesus fala assim, que existem tesouros que a traça consome e que os ladrões roubam. Existem coisas que você coloca sobre elas expectativas. Existem coisas que você coloca sobre elas a sua atenção, irmã, mas que no fundo não tem valor nenhum. É coisas que a traça, a ferrugem consome e que ladrões roubam. Quantas vezes as pessoas correm desesperadas atrás de coisas que no fundo vai ser corroído, vai acabar, não tem valor, a ferrugem destrói. Aí Jesus fala assim: porém, se o teu tesouro estiver no céu, lá vai estar o teu coração, e lá nem a traça, nem a ferrugem e nem ladrões roubam. Então se os meus olhos, se o meu coração se volta para algo valioso, para um tesouro valioso, esse tesouro não vai ser roubado da minha vida, esse tesouro não vai ser ceifado da minha vida. Amém? O tesouro. Mas existe outra coisa. Leia comigo, por favor, no versículo 22, que diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Em trevas. Observe aqui, ele fala de olhos bons e olhos maus. Ele fala de luz e fala de trevas. Os olhos bons são os olhos que projetam luz. Os olhos maus são os olhos que projetam trevas. Então, se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo, olha que interessante, terá luz. Porém, se os meus olhos forem maus, todo o meu corpo estará em trevas.
estará em trevas. Queridos, os olhos são as janelas da alma. O diabo sabe que os olhos da gente são uma janela. E é por isso que o diabo trabalha pesado nos nossos olhos. Os olhos do homem, os olhos de uma mulher, são as janelas da alma dele. Um dia eu estava ouvindo um testemunho de um irmão cego. Desde nascença ele é cego. Ele, mesmo sendo cego, ele tem pensamentos, não é isso? Mas os pensamentos de uma pessoa cega de nascença, irmãos, não se comparam com os pensamentos de uma pessoa que enxerga. Porque a pessoa que é cega desde nascença, ele não viu a sensualidade, ele não viu uma imagem imoral, ele não viu algo que provoca. Então, de certa forma, na mente daquela pessoa não existe um tipo de imagem. Porque o que é que projeta a imagem na mente? É os olhos. Então, o nível de pensamentos que perturbam a alma de uma pessoa cega não se comparam com o de uma pessoa que enxerga. Então, o diabo, sabendo que se os meus olhos são uma janela, ele investe nos olhos para que sejam geradas imagens dentro da minha mente, para que essas imagens na minha mente comecem a provocar dentro de mim desejos. Você vai desejar, irmãos, aquilo que os olhos estão olhando. Não é verdade? Eu digo para a mulher assim, quando a gente vai no comércio, na rua, eu digo, mulher, o que os olhos não vê, o coração não deseja. Não, mas é só dar uma olhadinha. Não, mas não precisa dar uma olhadinha. Que aí não vai, se tu não vê, tu não vai desejar. Porque o que os seus olhos veem, projeta dentro de você um desejo. Projeta dentro de você algo. E aí, o que acontece? Se aquilo for bom, vai gerar luz em você. Mas se for ruim, irmãos, dizem que a fraqueza da mulher é mais pelo ouvido. A mulher é mais sensível no ouvir. E o homem? Onde é a sensibilidade do homem? Nos olhos. Nos olhos. O homem, ele é mais sensível, ele é mais vulnerável nos olhos do que a mulher. E aí o diabo, sabendo disso, parece que ele faz de propósito mesmo. Você vai assistir na televisão um comercial. Aí, irmão, o comercial não tem nada a ver com mulher com a nua, mas tem que botar a mulher com a nua no comercial. Vai falar de um perfume, mas tem que ter uma mulher sensual para poder falar do perfume. Por quê? Porque as pessoas que trabalham com marketing, sabe? Tem que atrair o olhar do homem. Aí coloca a mulher sensual, coloca a mulher provocante, porque o homem é vulnerável nos olhos. Aí o que acontece? Vai despertar dentro do homem desejos, vai despertar dentro do homem pensamentos, por causa da imagem que ele viu. Como é sério os olhos. E se a gente não cuidar, irmão, do que a gente está vendo, e hoje com as redes sociais, você está lá no TikTok, está lá no Reels, está lá no Facebook. Se você olha um conteúdo por mais de 3 segundos, olha, 3 segundos. Se você olhar por mais de 3 segundos, o algoritmo da rede social
já reconhece que você gosta daquilo. E agora, sabe o que vai acontecer? Vai começar a bombardear para você aquilo ali. Você assistiu pois agora vai aparecer 100 e não vai parar mais. Enquanto você não for lá na configuração e colocar assim, não recomendar mais esse conteúdo. Enquanto você não parar aquilo, continua te mostrando. É por isso que você quer saber o que o teu filho olha? Vai lá no TikTok, vai lá no Reels dele, vai lá no Shorts, vai lá no Kawaii, né? São os lugares que os jovens estão. Abre lá. Abre o TikTok dele, abre o Kawaii, começa a passar os vídeos dele. Quando você começar a passar os vídeos, é mostrar o que ele está assistindo. É conteúdo de mulher dançando, nua, é música imoral, é homem nua, de todo jeito. Vai lá. Eu dou esse conselho para você. Porque a rede social tem um algoritmo, um sistema que capta os gostos da pessoa. Aí ele pegou, ela gosta disso, ele gosta de ver essas coisas. Eu vou mandar mais, porque o que a rede social quer? Quer te segurar nela. Não quer que você saia. Quanto mais tempo você passar assistindo, melhor para eles. Então eles vão mandar para você o que você gosta de assistir. Porque são os olhos que estão sendo atraídos para aquilo. O que os olhos estão vendo? Onde estiver o teu tesouro, ali estará o seu coração. O tesouro, eu disse, é aquilo que chama a atenção dos meus olhos. É aquilo que me atrai. É aquilo que me faz correr atrás dele. Pois lá vai estar o meu coração. Irmãos, o coração da gente está cheio de coisas que são resultados dos nossos olhos. Do que a gente está vendo. Jesus falou assim, é do coração que procedem os adultérios, que procedem as mentiras, que procedem a malícia, que procede a sensualidade, é do coração. Mas como é que o coração se enche? Do que os olhos veem. O coração se enche do que os olhos estão vendo. Aí eu estou contaminando o meu coração com o que eu estou vendo, com os meus olhos. E aí o que acontece? O texto diz assim, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo vai estar em trevas. Irmãos, tem gente que se você ouvir ele 10 minutos, só fala imoralidade, ou só fala palavrão, ou só fala coisa indecente, ou só conta piada imoral. Porque ele está cheio disso, é o que ele está vendo. É o que está vendo. Uma pessoa que xinga, uma pessoa que vive uma vida assim, cheia de coisas ruins, é o que ele vê, irmãos. É o que ele vê. Uma criança que vive xingando, é o que ela vê em casa, os pais xingando. Dificilmente. Porque uma criança pode aprender uma palavra de xingamento na rua, pode, aprende. Mas se chegar em casa e o pai logo cortar, a criança vai desistir daquilo ali. Mas se for uma casa que a criança vê xingamento, né? Aqueles nomezão, a criança começa a fazer a mesma coisa. Eu estava aqui um dia, passou um meninozinho ali, todo esse tamanhozinho, irmão. Rapaz, era cada palavra que eles diziam. Ei, filho, dizendo que vem cá. Desse tamanho, eu digo, eita, meu amigo, na casa desses aí, xingamento deve ser loucura. O que eles estão vendo e ouvindo está enchendo o coração deles. E o corpo vai estar cheio de trevas. Então a pergunta é: como estão os meus olhos? Como estão os seus olhos? Os teus olhos são bons? Os teus olhos são maus? Pastor, então como é que eu vou fazer? Vou sumir do mundo? Irmãos, a gente não tem como dizer que não vai ver uma coisa que seja errada. A gente vê. Vivemos em um mundo hoje que está, né, cheio. Você vai na rua, você vê. Você abre
a internet, você vê. Você assiste televisão, você vê. Mas o que eu preciso fazer? Eu preciso cuidar dos meus olhos o máximo possível. Eu preciso pedir ao Senhor para que Deus esteja sempre lavando, limpando os meus olhos. Tem um versículo sobre Jó, ele diz assim: eu fiz com Deus uma aliança com os meus olhos. Fiz com Deus uma aliança com os meus olhos. Jesus também falou em Mateus 18, verso 9, lá diz assim: se os teus olhos te fazem pecar, arranca-o e lança-o fora. Melhor te é entrar no reino sem um dos olhos do que fores lançado no fogo. É para me arrancar literalmente o olho? É para mim realmente pegar lá e... não, o meu olho me faz pecar, pois eu vou arrancar mesmo, ficar cego sem olho. Não está dizendo assim. Você não tem que levar dessa forma também, ao pé da letra, radicalmente. Eu vou arrancar os olhos, porque, pastor, só se eu arrancar os olhos mesmo, porque não tem jeito não. Eu olho mesmo, eu vejo mesmo, penso mesmo. Mas se eu arrancar os olhos, não. O sentido aqui de arrancar os olhos, eu entendo mais o sentido de você vigiar o que você está vendo. Porque, irmãos, tirar dos teus olhos aquilo que os teus olhos gostam de ver é arrancar eles. Sim ou não? Vamos imaginar, os olhos do homem gostam de ver pornografia. Você sabia? Olha que interessante. Foi feita uma pesquisa. E essa pesquisa conta que grande parte dos homens são viciados em pornografia. Vício, como se fosse vício de drogas, como se fosse vício de bebida, o vício da pornografia. Tem homem, irmãos, que ele vive assistindo, vive olhando a pornografia. Viciado, não consegue largar aquilo. É um vício. E gente assim, da mesma forma que alguém precisa de um tratamento para se libertar do vício das drogas, da bebida, também gente dessa maneira precisa de tratamento, porque virou um vício. Virou um vício. Antigamente era mais difícil o acesso à pornografia. Tinha que comprar as revistas, aquele negócio mais, né? Era mais difícil você. Hoje está na mão da pessoa. Abre a internet, meu amigo, você vê aí o que você quiser ver. Está solta a pornografia. Aí um homem viciado na pornografia, e mulher também, né? Porque não é só homem não. Homem é mais, porque o homem é mais fraco nos olhos do que a mulher. Mas tem mulher também, irmãos, que é viciada na pornografia. Pornografia. E aí, assistindo aquilo, vendo aqueles tipos de conteúdo, de pornografia, como é que não fica a mente dessa pessoa? Perturbadinho com coisa imoral. Perturbadinho com imagem de imoralidade. Aí só pensa de forma imoral. Só fala de forma imoral. Tem gente que só fala de forma imoral. Só usa aquelas palavras imoral para conversar. Porque a mente da pessoa é cheia disso. Porque vive olhando essas coisas. Olhos maus. Olhos maus. Mas, irmãos, os olhos maus também não são apenas esse sentido de olhar coisa imoral. Existem os olhos maus no sentido de julgar as pessoas. Tem gente que os olhos deles são maus para com o outro. Você já ouviu alguém falando assim: eu não fui com a cara de fulano? Na hora que meus olhos bateu nele, não foi com a cara daquela pessoa. Na hora que os meus olhos bateram nela, não fui com a cara. Meu irmão, na verdade é os olhos da pessoa que são maus. Aí porque o outro talvez não tenha o estilo que a pessoa gosta, aí já não fui com a cara daquela pessoa ali.
A culpa não é da pessoa, é dos meus olhos que são maus. É dos meus olhos que criou um tipo de imagem do outro que nem sempre, na maioria das vezes, não é verdade. Mas porque os meus olhos são maus, e eu olho para o outro, eu já digo que ele não é gente boa, já digo que ele não é gente legal. Meus olhos são maus. Olha comigo esse texto. Abra comigo, por favor, em Marcos 8. Vamos ler esse versículo. Marcos capítulo 8, versículo 25, diz assim: depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. Deixa eu ler antes, para você entender. Vamos ler do verso 22. E chegou a Betesda, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocassem. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens como árvores que andam. Olha só o que ele diz: vejo os homens como árvores que andam. Depois Jesus tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele então olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe distintamente a todos. Olha que interessante. Esse texto fala de um cego que foi até Jesus para ser curado. Jesus cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos e orou. Aí falou assim: o que é que você está vendo? Ele respondeu: eu estou vendo pessoas como árvores que andam. Eu estou vendo as pessoas como árvores andando. Aí Jesus parou aqui e disse: tá bom, tu está vendo já alguma coisa? Tá bom, vai tua vida. Não. Jesus sabia que aquele homem não estava vendo correto, não estava enxergando de forma correta. O que Jesus fez? Jesus orou de novo e perguntou: e agora? Você está vendo como? Disse: agora eu estou vendo corretamente, agora eu estou vendo direitinho. Amém? Então, irmãos, a pessoa quando está com o olhar errado, ele vê pessoas como árvores. Ou seja, ele tem uma imagem errada das pessoas, ele tem uma visão errada das pessoas. Pessoas são árvores? Não, mas ele estava vendo como árvores. É da mesma forma, a pessoa vê o outro e julgar o outro, dizer que o outro é isso, é aquilo, mas ele não sabe se ele é aquilo de verdade. É os olhos que estão vendo errado. Então o que nós temos que fazer? Pedir para Jesus: Jesus, toca nos meus olhos de novo, para que eu possa enxergar direito, porque eu estou vendo muito errado, eu estou enxergando de forma muito errada. Os olhos maus, se os teus olhos forem bons, você vai ver diferente. É tão bom, irmãos, quando nossos olhos são bons. A pessoa de olhos bons, quando ele olha para o outro, mesmo que o outro esteja demonstrando alguma atitude que pareça que dá a entender que ele é gente ruim, mas a pessoa de olhos bons pensa assim: não, ele deve estar fazendo isso porque ele deve estar passando um momento difícil, não deve estar no dia bom, ele não deve ser assim, essa pessoa.
A pessoa dos olhos bons, ele analisa diferente a situação. Amém, amados? Quem tiver nossa atenção, terá o nosso coração. Quem tiver a nossa atenção, terá o nosso coração. Quem tiver a nossa atenção, governará sobre o nosso coração. Volte para Mateus, porque agora eu quero falar sobre o corpo. Diz assim, verso 24: a candeia dos olhos, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo estará em trevas. Olha que interessante. O corpo estará em luz ou o corpo estará em trevas? O que é que guia o corpo? O que guia o corpo? É o que os nossos olhos veem. O corpo é guiado na direção dos olhos. O que os meus olhos estão vendo, é isso que vai guiar o meu corpo. Nosso corpo se inclina para onde nossos olhos são atraídos. Os olhos direcionam o nosso corpo. Isso aqui é muito sério. O que te prende é aquilo que enche os teus olhos. Irmãos, o corpo fica preso em coisas que os olhos estão atraídos. O corpo fica preso em coisas que os olhos estão atraídos. Agora leia comigo o versículo 24, que diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou dedicará, ou prestará dedicação a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Olha só, esse versículo, ele diz: não dá para você ficar em cima do muro. Ou você é de um lado, ou você é do outro. Ou você ama um, ou você ama o outro. Não dá para servir dois senhores. Não tem como eu viver achando que tem como, irmãos, eu manter uma vida de atenção para Deus e ao mesmo tempo de atenção para o mundo. Não tem como eu colocar o meu tesouro em Deus e consequentemente o meu coração, se a minha atenção está colocada em outra coisa. Ele diz: ou você é de um, ou você é de outro. Não dá para servir a Deus e a Mamon. Mamon aqui fala das riquezas, mas Mamon também, ele é a figura do próprio diabo, do próprio mundo, do próprio sistema. Então não dá para me colocar a minha atenção, os meus olhos, me dedicar a Deus e ao mesmo tempo estar dedicando a minha vida, meu coração, meus olhos a algo que é do mundo. Ou eu decido viver dedicando a minha atenção, o meu coração ao Senhor, para que o meu tesouro seja em Deus, onde assim a ferrugem não vai destruir, onde o ladrão não vai roubar. Ou eu vou acabar colocando
a minha atenção, os meus olhos no mundo, no pecado, em coisas que não agradam a Deus, e ali vai ser o meu tesouro. Mas é um tesouro que não tem valor, porque a ferrugem vai acabar ele, e o ladrão, o inimigo, vai roubar. Quantas vezes a gente pensa que alcançou alguma coisa neste mundo, porque colocou a atenção, colocou os olhos, foi atraído para os tesouros do mundo, e correu atrás disso, ficou doente pela doença do ouro, achando que tinha alcançado algo valioso, mas no final, o que aconteceu? Foi roubado. Porque o diabo é assim, ele é o ladrão, e ele trabalha com engano. Ele dá para depois tirar. Ele dá para a pessoa ir se iludindo, para a pessoa ir achando que aquilo ali é o melhor, é o bom e tal. Mas no final o diabo vem e tira muito mais do que a pessoa achou que ganhou, porque é um tesouro que o ladrão rouba. Amém, amados? Se coloque em pé em nome de Jesus.